Tem um tipo de comentário que aparece frequentemente nos vídeos aqui do canal. Uber não é profissão. E toda vez que eu leio esse tipo de comentário, eu chego à mesma conclusão. A gente está discutindo a pergunta errada. Porque, no fim das contas, pouco importa quem está certo nessa discussão. Se é profissão, se é ocupação, se é trabalho ou apenas um bico. O que realmente importa é outra coisa. O que acontece quando um motorista acredita que isso não é uma profissão? Essa pode parecer apenas uma diferença de opiniões, mas eu acredito que essa forma de pensar influencia muito mais do que a maioria imagina. Ela pode afetar seus ganhos, a maneira como você toma decisões, a forma como administra o seu carro e até o tempo que consegue permanecer nessa atividade. Então, cara, fica comigo até o final do vídeo, porque talvez o problema nunca tenha sido o nome que você dá para esse trabalho. Talvez o problema esteja na forma como você decidiu enxergá-lo. Aliás, cara, se esse tipo de reflexão faz sentido pra você, se inscreve no canal agora mesmo, beleza? Eu quero que você perceba uma coisa. Toda vez que esse assunto aparece, a discussão vai exatamente para o mesmo lugar. Tem gente que diz que é profissão. Outros dizem que é apenas uma ocupação. Tem quem fale que é um trabalho como qualquer outro. E também tem quem diga que é só um bico. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se amanhã você acordar às 6 da manhã, entrar no carro, abastecer, pegar trânsito, fazer corridas durante o dia inteiro e voltar para casa cansado, o que muda se alguém disser que isso não é uma profissão? O combustível vai ficar mais barato? A manutenção do carro vai custar menos? As parcelas deixam de vencer? As contas esperam até você decidir qual é o nome dessa atividade? Claro que não, né, cara? A realidade continua exatamente a mesma. E é por isso que eu digo que estamos discutindo a pergunta errada. Porque o nome que você dá para essa atividade não muda a realidade, mas a forma como você enxerga essa atividade muda completamente a forma como você trabalha. E essa diferença é muito maior do que parece. Pensa em uma pessoa que acredita que está apenas passando por uma fase. Normalmente ela não faz um plano a longo prazo, né? Ela vai resolvendo um problema de cada vez. Vai empurrando algumas decisões, sempre pensando, depois eu vejo isso. Só que os dias passam, as semanas também passam, os meses passam, e aquilo que era para durar pouco tempo continua fazendo parte da rotina. Agora eu quero que você pense em outra situação. Imagine que a partir de amanhã você decida tratar essa atividade com a mesma responsabilidade que trataria qualquer outro trabalho. Será que suas decisões seriam as mesmas? Será que você sairia de casa sem saber quanto realmente precisa lucrar no dia? Será que deixaria de acompanhar os seus custos? Será que adiaria uma manutenção importante? Ou será que começaria a olhar para tudo isso de uma forma totalmente diferente? Percebe onde eu quero chegar, cara? A grande mudança não acontece quando alguém passa a chamar isso de profissão. Ela acontece quando o motorista entende que toda atividade que coloca dinheiro dentro da sua casa merece ser administrada como responsabilidade. E é justamente aí que a história de muitos motoristas começa a mudar. E é exatamente aqui que muita gente se engana, tá? Porque a diferença entre dois motoristas nem sempre está na cidade onde trabalham, nem no carro que dirigem, nem no aplicativo que utilizam. Na maioria das vezes, a diferença começa antes mesmo da primeira corrida do dia. Começa na forma como cada um enxerga a atividade. Imagine dois motoristas. Os dois saem de casa no mesmo horário. Os dois abastecem no mesmo posto. Os dois enfrentam o mesmo trânsito. E os dois, cara, recebem corridas parecidas. Mas no fim do mês, um deles sempre diz a mesma frase: eu não sei onde foi parar o meu dinheiro. Enquanto o outro consegue pagar as contas, manter o carro em ordem e ainda fazer um planejamento para os próximos meses. Será que isso acontece por sorte? Eu acredito que não. Na maioria das vezes acontece porque um deles dirige no automático. Ele acorda, liga o aplicativo e deixa o dia acontecer. Se faturou bem, ótimo. Se faturou mal, amanhã ele tenta novamente. Ele não sabe exatamente quanto gastou, não sabe quanto realmente teve de lucro, né? E muitas vezes toma decisões baseadas apenas na sensação. Mas, cara, sensação não paga boleto. Sensação não mostra se você realmente ganhou dinheiro. Agora, olhe para o outro motorista. Ele também tem dias ruins, obviamente, né? Também enfrenta cancelamentos, também pega muito trânsito, também reclama quando a plataforma muda algumas regras. A diferença é que ele entende uma coisa muito simples. Dirigir é só uma parte do trabalho. A outra parte é administrar a atividade. Por isso que ele acompanha os custos. Sabe quanto gastou com combustível, não espera o carro quebrar para pensar em manutenção, procura entender quais horários fazem mais sentido para a realidade dele. Quando alguma coisa não funciona, ele tenta descobrir o motivo, em vez de simplesmente dizer que o aplicativo está ruim. E cara, presta atenção em um detalhe muito importante. Nenhum desses hábitos faz o motorista ganhar dinheiro do dia para a noite, tá? O que eles fazem é evitar erros que, ao longo dos meses, custa muito caro. Às vezes, a diferença entre terminar um mês tranquilo ou cheio de preocupação
não está em fazer mais 20 corridas, está em tomar decisões melhores todos os dias. Porque quando você começa a conhecer os números, entender os seus custos e enxergar o carro como principal ferramenta do seu trabalho, muitas coisas mudam. Você deixa de depender apenas da sorte, passa a ter mais controle sobre aquilo que está fazendo. E isso traz uma sensação que todo motorista procura: mais segurança, mais previsibilidade, mais tranquilidade para trabalhar. No final das contas, profissionalismo não significa trabalhar sem descanso. Também não significa saber tudo, né? Profissionalismo significa assumir a responsabilidade pelas decisões que dependem de você. E quando essa mudança acontece, os resultados costumam aparecer com consequência. Só que existe um detalhe que pouca gente percebe. Quando você passa muito tempo tratando essa atividade como algo provisório, alguns hábitos acabam se tornando permanentes. E é aí que começa um problema muito maior, tá? E sabe por que eu acredito que esse assunto merece tanta atenção? Porque eu já vi essa história acontecer muitas vezes. O motorista entra no aplicativo dizendo: é só até eu encontrar outro emprego. Ou então, eu vou fazer isso aqui por alguns meses, só para colocar as contas em dia. E não existe absolutamente nada de errado nisso, tá? A vida muda, os planos mudam. Às vezes, aquilo que seria uma solução temporária acaba se tornando a melhor alternativa naquele momento. O problema não é esse, tá? O problema é que quando o tempo passa, mas a mentalidade continua exatamente a mesma, os meses viram anos. Um ano vira 2. Quando a pessoa percebe, já conhece todos os atalhos da cidade. Já passou por atualizações da plataforma, enfrentou o aumento do combustível, trocou de carro ou pensou em trocar de carro. Só que continua tomando decisões como se estivesse no primeiro mês do aplicativo. E é aí que começa o desgaste. A revisão é adiada, o pneu ainda aguenta mais um pouquinho. O dinheiro que poderia formar uma reserva acaba sendo gasto sem planejamento. Os custos nunca são anotados, o lucro é calculado de cabeça. E qualquer imprevisto vira um desespero. Um problema no carro, uma semana mais fraca, uma despesa inesperada. Parece que tudo sai do controle, né? Mas, muitas vezes, o problema não começou naquele dia. Ele começou meses atrás. Às vezes, anos, cara. Com pequenas decisões que foram sendo adiadas. E sabe qual é a pior consequência disso tudo? Não é nem o dinheiro, tá? É a sensação de estar sempre correndo. Você trabalha muito, sai cedo de casa, volta cansado, fecha uma meta hoje, corre atrás de outra amanhã, e mesmo assim, parece que nunca consegue sair do lugar. É como subir uma escada rolante que está descendo. Você faz esforço o tempo inteiro, mas a impressão é que está sempre recomeçando. Agora, imagine o contrário. Imagina um motorista que também enfrenta dificuldades. Porque as dificuldades, cara, existem para todo mundo. Começou a organizar melhor a rotina. Sabe quanto precisa lucrar, faz manutenção antes que o problema apareça, cria uma reserva de emergência, mesmo pequena, cara, que entende que nem todos os dias serão bons e justamente por isso se prepara para eles. Percebe a diferença? Os dois continuam enfrentando os mesmos desafios. A diferença é que um vive apagando incêndio, enquanto o outro construi uma forma de trabalhar que gera mais estabilidade. E eu acredito que essa é uma das maiores mudanças que o motorista pode fazer. Porque dirigir por aplicativos, cara, sempre terá dias bons e dias ruins. O que não pode é transformar o improviso em um estilo de vida. Quando isso acontece, o tempo passa, o desgaste aumenta e a sensação de estar sempre começando do zero nunca vai embora. E talvez seja justamente por isso que tanta gente trabalha tanto e mesmo assim sente que está andando em círculos. Então vamos voltar ao comentário que deu origem a esse vídeo. Uber não é profissão. Depois de tudo que conversamos, talvez você continue pensando exatamente isso. E sinceramente, cara, tudo bem. Meu objetivo aqui nunca foi convencer você a mudar o nome dessa atividade. Porque no final das contas, o nome não abastece o carro. O nome não paga a revisão. O nome não organiza suas finanças. O nome não faz você tomar decisões melhores. Quem faz tudo isso é você. E talvez essa seja a principal mensagem desse vídeo, tá? Toda atividade que coloca comida na mesa merece responsabilidade. Não importa se você pretende trabalhar por aplicativos durante 6 meses, 5 anos ou o resto da sua vida. Enquanto essa atividade fizer parte da sua realidade, ela merece planejamento. Ela merece organização, porque quando você respeita o seu próprio trabalho, começa a respeitar também o seu tempo, o seu dinheiro e o seu futuro. E é justamente aí que as decisões começam a mudar. Você deixa de trabalhar apenas para fechar a meta de hoje e começa a pensar no mês que vem. Na manutenção que pode evitar um prejuízo maior, na reserva de emergência que vai trazer tranquilidade quando aparecer um imprevisto, no descanso que vai permitir continuar produzindo sem colocar sua saúde em risco. Percebe como tudo isso está conectado? No começo do vídeo a pergunta era: Uber é profissão ou não é? Agora talvez exista uma pergunta muito melhor.
como eu tenho tratado a atividade que hoje coloca dinheiro dentro da minha casa? Porque essa resposta tem muito mais impacto na sua vida do que qualquer discussão sobre nomenclatura. No dia em que você parar de tratar o aplicativo como um improviso e começar a administrá-lo com responsabilidade, provavelmente seus resultados não vão mudar do dia para a noite, tá? Mas as suas decisões com certeza vão. E quando decisões melhores são repetidas durante meses e anos, elas costumam produzir resultados muito melhores. É assim que se constrói uma atividade mais sustentável. Não no improviso, mas sim na constância. E agora, cara, eu quero ouvir de você, tá? Quando você começou a dirigir por aplicativos, imaginava que seria apenas uma fase ou já pensava em permanecer por mais tempo? E hoje, olhando para a forma como você trabalha, você acredita que tem administrado essa atividade com responsabilidade que ela merece? Escreve aqui nos comentários, cara, porque eu gosto de ler as experiências de você, tá? Porque ela acaba inspirando os próximos conteúdos aqui no canal, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fui!